Pessoas livros, boa noite. Aqui estou eu para fazer a nossa leitura da semana. Eu demorei um pouco porque eu tive uma semana de preparativos com aquele livro que eu disse para vocês que está quase saindo. Muito provavelmente amanhã eu já terei o link da publicação do livro. E por conta disso, eu só hoje, sexta-feira, estou aqui com vocês. Fiquei aflito para continuar o Este Mundo Perfeito, mas não teve outro jeito. Eu precisei me desdobrar na finalização do livro. Também, notícia boa, recebi um autor e seu auditório, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, um autor e seu auditório, Análise Retórica da Filosofia da Educação Brasileira, de Saviani, Rita Pimenta e Tarso Bonilha Mazzotti. Adquiri meu livro, foi publicado recentemente, uma boa referência para quem se interessa por filosofia da educação, por quem se interessa por análise retórica, análise de discurso, e fundamental para os estudantes da área de educação, para os profissionais de educação, terem uma compreensão mais apurada sobre como se estrutura a filosofia da educação no Brasil. Façam a leitura quando puderem. Muito bem. Amanhã eu espero já estar com o link do meu livro e botar em primeira mão com vocês. Então hoje vamos voltar ao Este Mundo Perfeito. Bom, nossa última leitura, só para recapitular, para lembrar, nós vimos que o Ken recebeu a visita do Ray e da Lilás. E naquele momento da visita, eles foram justamente porque ficaram impressionados e ao mesmo tempo assustados e ao mesmo tempo felizes, porque o Ken conseguiu chegar à segunda etapa de diminuição das químicas que ele recebe do Unicomp para controlar, a sua vida, controlar o seu desejo, controlar as suas necessidades, as suas formas de viver, etc., antes do prazo. E por conta disso eles apareceram lá tentando antecipar também os passos que ele deveria seguir para que ele consiga ficar completamente lúcido, completamente livre, das medicações que são dadas pelo Unicomp, que são indicadas pelo Unicomp e que ele toma constantemente ao colocar a sua pulseira dentro da máquina. Muito bem. O Ray e a Lilás saem do quarto, ele fica sozinho e já coloca a primeira pílula, que é a cápsula vermelha, na polpa da língua e toma com água. Muito bem. Em vez de 2 médicos o examinaram já no dia seguinte. Levaram-no de avental azul claro de uma sala de exame a outra, confabulando com vários médicos, confabulando entre si, verificando e fazendo anotações em um formulário de relatório, preso a uma prancha que a cada instante trocava de mãos. Um era uma quarentona, o outro devia andar pelos 30 anos. A mulher, de vez em quando, caminhava com um braço em torno dos ombros de Ken.
sorrindo e chamando-o de irmãozinho. O homem fitava-o, impassível, com olhos menores e mais juntos que o normal. Tinha uma cicatriz recente na face, que ia da têmpora ao canto da boca, e equimoses escuras no rosto e na testa. Nunca desviara o olhar em cima de quem, a não ser para examinar o formulário, mesmo quando confabulava com outros médicos. Ficava de olho nele. Quando os três precisavam passar à sala de exame seguinte, geralmente mantinham-se atrás de quem e da sorridente doutora. Quem sempre esperava que ele fizesse algum ruído súbito, mas ele não fazia. A entrevista com o conselheiro veterano, uma moça, transcorreu bem, segundo quem, mas também foi só. Teve medo de retesar os músculos antes do exame de metabolismo, porque o médico estava observando e esqueceu de olhar para cima do objetivo no teste de percepção de profundidade, lembrando-se unicamente quando já era tarde demais. É uma pena que você esteja perdendo um dia de trabalho, comentou o vigilante médico. Depois eu compenso, disse Ken. Então percebeu que cometeram um erro. Devia ter dito, mas vale a pena. Ou terei de ficar aqui o dia inteiro. Ou simplesmente, sim, um sim apático de quem recebe excesso de tratamento. Ao meio-dia, em vez de bolo integral, deram-lhe um copo com um líquido branco e amargo para beber. Depois fez novos testes e exames. A doutora ausentou-se durante meia hora, mas o homem não. Por volta das 3 da tarde estavam aparentemente prontos e dirigiram-se a um pequeno gabinete. O homem sentou-se à escrivaninha e quem ocupou a cadeira em frente. Com licença, disse a mulher, eu já volto. Sorriu para quem e retirou-se. O homem analisou o formulário durante uns 2 minutos, correndo a ponta do dedo ao longo da cicatriz, para cima e para baixo. Por fim olhou o relógio da parede e largou a prancha. Eu vou buscá-la, disse. Levantou-se e, saindo, deixou a porta entreaberta. Quem não se mexeu? Fungou e olhou para a prancha, curvou-se, torceu a cabeça, leu no formulário as palavras fator de observação de colinesterase, sem aumento, e recostou-se de novo no assento. Teria demorado muito para olhar, não tinha certeza. Esfregou o polegar e examinou-o, depois contemplou os quadros da sala. Marx escrevendo e Wood apresentando o tratado de unificação. Os dois voltaram. A doutora sentou-se à escrivaninha e o homem ocupou a cadeira contígua. Ela fitou Ken. Não estava sorridente, parecia inquieta. Irmãozinho, disse. Estou preocupada com você. Acho que você andou tentando enganar-nos. Ken olhou para ela. Enganar? Perguntou. Há membros doentes nesta cidade, continuou ela. Você sabia disso? Ele sacudiu a cabeça. Há sim, doentes a mais não poder. Vendam os olhos dos membros, levando-os para um lugar qualquer e aconselhando-os a diminuir o rendimento do serviço, a cometer enganos e fingir que perderam interesse por sexo. Procuram tornar os outros membros tão doentes quanto eles. Você não conhece nenhum membro assim? Não. Ana, disse o homem. Eu observei o rapaz. Não há motivo para pensar que haja qualquer coisa errada.
além do que os testes revelaram. Virou-se para quem? Facílimo de curar, não precisa inquietar-se. A mulher sacudiu a cabeça. Não, disse ela, não me parece. Por favor, irmãozinho, você quer que nós o ajudemos? Não quer? Ninguém me mandou cometer enganos, protestou Ken. Por quê? A troco de quê? O homem bateu no formulário de relatório. Veja o sumário enzimológico, disse a mulher. Já vi. Ele teve um péssimo OT. Ali e ali. Vamos entregar os dados à Uni e deixá-lo em forma de novo. Eu quero que Jesus, HL, fale com ele. Por quê? Porque estou preocupada. Não conheço nenhum membro doente, repetiu Ken. Se eu conhecesse, avisaria meu conselheiro. Sim, retrucou a mulher. E por que você queria falar com ele ontem de manhã? Ontem? Achei que era o meu dia, confundi a data. Vamos, por favor, disse a mulher, levantando-se com a prancha na mão. Saíram do gabinete e atravessaram o corredor. A mulher passou o braço pelos ombros de Ken, sem sorrir. O homem se manteve atrás. Chegaram ao fim do corredor, onde uma porta marcada 600A tinha uma placa marrom e os seguintes dizeres em branco. Chefe, divisão de quimioterapia. Entraram numa sala de espera, onde um membro ocupava uma escrivaninha. A doutora disse a ela que eles queriam consultar Jesus HL sobre um problema de diagnóstico. O membro levantou-se e saiu por outra porta. Uma completa perda de tempo, disse o médico. É o que eu espero, pode crer, retrucou a mulher. Havia 2 poltronas na sala, uma mesa baixa e vazia e Wei discursando aos quimioterapeutas. Quem resolveu que, mesmo que o obrigassem a confessar, não mencionaria a pele clara de floco de neve, nem os olhos menos oblíquos que o normal de lilás. O membro voltou e segurou a porta aberta. Passaram a um amplo gabinete. Um membro grisalho e magro que devia ainda andar pelos 50 anos. Jesus HL. Estava sentado a uma grande escrivaninha desarrumada. Acenou com a cabeça para os 2 médicos que se aproximaram e olhou distraidamente para Ken. Indicou-lhe com a mão uma cadeira diante da escrivaninha. Ken sentou-se nela. Nossa, a minha curiosidade para chegar até esse exame foi tamanha. Surpreendentemente, né, alguém está desconfiando que tudo que o Ken deseja é esconder a verdade do que ele está sentindo. E ele agora vai encontrar com esse médico que vai avaliar, né, a opinião, as impressões que a tal da senhora doutora e o médico de 30 anos que acompanha o Ken durante os exames pensam sobre o seu estado. O que vai acontecer? Eu resolvi parar aqui, né? Parar aqui para a gente deixar um pouco mais de suspense sobre essa história e para que a gente possa ir compreendendo devagar, né? Vamos ver se ele vai vencer na nossa próxima leitura. Vocês viram que eu resolvi fazer alguns shorts, né? Vídeos curtos, como, né, traduzem os especialistas do YouTube. Fez um sobre a poluição
do rio Paraibuna, aqui em Juiz de Fora, e fiz outro mostrando das poucas árvores grandes que ainda restam na cidade e que hoje abrigam centenas de pássaros durante a noite, porque muitas dessas árvores que eram semelhantes foram cortadas, pelo menos nos últimos 7 anos aqui na cidade. E essas últimas aí que eu digo são muitas, né? Se eu tivesse contado, com certeza seriam mais de 30. Né? Algumas eu fotografei. E é lamentável, né? É um absurdo sem tamanho você saber que os pássaros se aglomeram naquela quantidade absurda em 2 árvores às margens de um rio. E todas as outras ao longo do rio são dizimadas ao longo do ano, ano após ano, com a história das podas, mas são podas nada generosas. Eu não sei se existe podas generosas, mas são podas destruidoras. E o objetivo dos vídeos curtos é trazer, né, alguns exemplos dessas coisas que a gente acaba comentando aqui de vez em quando. Né? Eu por enquanto, né, me concentrei na questão ambiental, mas há muitas questões que a gente toca com as leituras do Fahrenheit, deste mundo perfeito, e que valem a pena, né, esses pequenos exemplos se tornarem vídeos curtos, tanto para nós, como também para o crescimento do canal, por conta das exigências que o YouTube tem, para que eu possa veicular as lives, para que o canal possa crescer, para que eu alcance alguns objetivos pessoais e para que vocês tenham, né, essas noções também de um modo menos não dinâmico, né? Já que a dinâmica das coisas sempre é a imagem animadora, né? Não esse diálogo contínuo, eu e vocês, né? Isso em sala de aula é muito complicado, né? Quando não se... Principalmente hoje, né? Hoje em que nós estamos acostumados a figuras, vídeos, sons, imagens, né? Jogos, nos tiraram do mundo da leitura, nos tiraram do mundo do diálogo, como nós ouvimos num outro momento lá no Fahrenheit 451, né? Nós não temos nada a dizer sobre as coisas, né? Nós fomos educados única e exclusivamente para olhar, né? Muitos dos nossos sentidos, principalmente os reflexivos, nos estão sendo dragados, roubados, retirados, vilipendiados, excluídos, né, das nossas vidas. E buscar esses sentidos só é possível na medida em que a gente lê, né, na medida em que a gente percorre essas palavras tão... que às vezes parecem vazias, mas que aqui a gente está tentando, com as nossas leituras, preenchê-las de sentido, enchê-las de sentido, fazerem com que as palavras que nós lemos valham a pena, sejam significativas, né? Então é isso, pessoal. Vamos parar por aqui. Não esqueçam, um autor e seu auditório, análise retórica da filosofia da educação brasileira de Saviani, Rita Pimenta, Tasso Bonilha Mazzotti, leitura importante. Quem tiver interesse sobre a questão da filosofia da educação, sobre a questão da análise retórica, é um livro a ser adquirido. E espero que amanhã também eu já divulgue o meu com vocês.
Obrigado pela atenção, uma boa noite de sexta-feira e até as nossas leituras desse final de semana. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado pela atenção.